Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E as expectativas para o Galo continuar na Libertadores, elas são muito grandes. Porque, silenciosamente, no meu entendimento, o Rodrigo Caetano já tem anotados, melhor dizendo, alguns nomes que vão reforçar a equipe do Cudê. As saídas de Ademir e Sacha, elas dão uma condição boa para a contratação de um jogador de primeira linha, como é o caso do Pavon, do Pedrinho, do Paulinho. Então não são experiências, não são jogadores que vêm para serem testados. Então eu entendo que o Rodrigo Caetano, por tudo que eu conheço, o Rodrigo inclusive conheço pessoalmente, ele está guardando exatamente o momento certo. Por que eu analiso dessa forma? À medida que estão acontecendo as transferências, o elenco do Galo está, claro, está ficando reduzidíssimo. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que a direção do Atlético Mineiro estava apenas esperando a passagem do Galo exatamente para a parte de grupos da Libertadores, porque aí requer um elenco mais forte, porque além da disputa da Libertadores, tem aí a Copa do Brasil, tem o final do Campeonato Mineiro e também tem a Série A. Só agora em abril são 9 jogos. Então, evidentemente, que o Galo tem que fortalecer o seu elenco se pretende realmente disputar e ganhar a Libertadores. E o momento, repito mais uma vez, é de precaução para não contratar jogador que não tem possibilidades de aproveitamento imediato. Porque, por exemplo, o caso do Allan Kardec, não é possível que o assunto do Allan Kardec seja tão longo, ou seja, o assunto de saúde. Então, Allan Kardec está fazendo o seu tratamento, mas já começa aquele lararararará, que o Allan Kardec já não vai ficar no Galo. Então, não é possível. Há necessidade de uma conversa com Edenilson, porque o Edenilson, como torcedor brasileiro sabe, não saiu bem do Internacional. Ele não estava sendo aceito pela torcida do Internacional. E aí o Cudê, que o conhecia, chamou para o Atlético Mineiro. E aí, o que acontece? Ele não tem nenhuma intenção de querer enganar o torcedor. Ele trouxe
sabendo que o Edenilson pode realmente fazer um grande trabalho. E o que acontece? O Jair, que está no Vasco da Gama, está jogando um bolão. O que estava faltando dentro do Atlético era exatamente uma conversa com o Jair e dar ao Jair a certeza de que ele seria melhor aproveitado. Então, quem ganhou com isso foi o Vasco da Gama. E agora tem também essa novela do Alan, sai ou não sai, sai ou não sai, sai ou não sai. Já deveria ter saído. Ele deveria ter saído, porque não vejo nenhum prejuízo para o Atlético Mineiro com a saída do Alan. O Alan é um jogador comum, não é nenhum fenômeno, não é nenhum talento. E se ele fosse talento, fenômeno ou o jogadoraço que falam por aí, ele teria ido nessa seleção. Essa seleção que foi fazer um jogo amistoso. Mas eu não sei o que se passa na cabeça dos dirigentes que não aceitaram a proposta do Palmeiras. Manda lá para o Palmeiras, porque o Otávio está indo muito bem, e não esquecer que o Otávio não pertence ao Galo. O Otávio não pertence. E se porventura continuar com esse lenga-lenga que o Alan tem que ser o titular, quando na verdade para o sistema do poder ele não serve, ele pode servir para o sistema lá do Palmeiras. Ele é bom para o sistema lá do Palmeiras. O Palmeiras é um time que joga retrancado e só esperando aquelas escapadas do Dudu, de outros jogadores lá que tem velocidade. Ele é um quinto zagueiro. O Alan é um quinto zagueiro, ele não tem criatividade nenhuma. Então, eu acho que há necessidade, por exemplo, de conversar com o Natan, tanto o Natan Silva como o Natan atacante, para que eles entendam que é melhor eles seguirem um outro caminho, porque o Natan Silva ficou marcado com aquela disputa contra o Palmeiras, e 85% dos torcedores do Galo não esquecem aquela bobeira que ele fez e que o Palmeiras nos deixou, né? Nós mineiros vendo navios, porque não chegamos à final. Então, o Natan deu para o Atlético aquela declaração de amor, mas ficou tanto tempo parado que as oportunidades que foram dadas ele não aproveitou. Não aproveitou por quê? Falta de ritmo. Então seria uma boa se ele saísse, porque custou muito caro para o Galo. Foi um pedido do Sampaoli. Essa que é a verdade, assim como o Sacha foi o pedido do Sampaoli. Sampaoli fez aqueles pedidos todos, depois pegou a mala e foi embora. E até hoje o Sampaoli não ficou em clube nenhum. Aquilo ali é realmente um artista o Sampaoli. Então eu acho que o Galo tem tudo para fortalecer o elenco. Não vamos acreditar naquela história de que não tem dinheiro. Tem dinheiro. Quem não pode saber que o Galo tem dinheiro são os adversários.
Então, inteligentemente, o Rodrigo está fazendo aquele tipo de negócio que está dando certo. E tenho certeza absoluta que, assim como o Cudê, numa entrevista, deixou escapar que quer um centroavante, se o Cudê saiu do Internacional porque o Internacional não atendia os seus pedidos, eu acho que está encaixado que o Cudê está pedindo um centroavante, e ele já indicou o centroavante, justamente para, numa outra situação de jogo, que precisar de um centroavante mais enfiado na área, como a gente fala, ele terá o centroavante, mas que seja de primeira linha. E com os salários de Ademir e Sacha, dá para contratar um senhor jogador de bola que vai ficar num nível muito alto dentro do elenco. E com relação à lateral esquerda, tem lá o Dodô, e o Arana está voltando. Dodô deu uma entrevista essa semana, que foi uma entrevista muito inteligente, em que ele disse: já realizei vários sonhos, né, que o jogador diz, sonhos, aqui no futebol, e agora estou aqui à disposição do Atlético. Isso é muito importante, demonstrou um profissionalismo muito grande. E com relação ao Rubens, com todo respeito àqueles que continuam admirando o Rubens, eu acho que é outro que deveria passar uma temporada fora, ou então ser transferido definitivamente, porque não é mais aquele mesmo guerreiro dentro de campo, quando ganhava menos, quando precisava galgar alguns degraus dentro do Atlético Mineiro. Nota-se perfeitamente que erra muito, se posiciona pior ainda, e num dos jogos desses anteriores, o Cudê o substituiu imediatamente, porque realmente muito fraco o futebol dele, enfraqueceu muito, muito mesmo. E no meio de campo, o Rubens não terá oportunidade. Não terá oportunidade. E aí vai ficar fazendo o quê? Então é melhor emprestar. E concordo plenamente com aqueles comentaristas jornalistas que estão no futebol há muito tempo, que o Atlético Mineiro não dá atenção às categorias de base. Não dá atenção. Quais foram os jogadores nesses últimos 10 anos que o Galo revelou? Revelou jogadores normais. Não teve nenhum que chamasse a atenção do futebol do exterior. Não. O que é o mal? A categoria de base dá condições ao jogador, sabe, ter mais responsabilidade quando chega ao profissionalismo. Aí você vai me dizer: mas Levi, você falou agora sobre Rubens? Sim, falei sobre Rubens, mas o Rubens não é uma sumidade. Não é uma sumidade. A sumidade a gente está vendo aí. O Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo revelando jogadores e mais jogadores. Nós estamos vendo aí o Roque, menino Roque, que o Cruzeiro perdeu e foi para o Atlético Paranaense, está na seleção brasileira e será a sensação no exterior. Então, eu acho que a categoria de base devia estar nas mãos exatamente de pessoas sérias, porque até agora eu não vi seriedade nenhuma. Eu vi sim jogadores comuns sendo endeusados por parte da imprensa, a joia do Atlético, a joinha do Atlético, não sei o que, papapá, e não tem joia nenhuma.
não tem joia nenhuma, são latinhas, não tem joia nenhuma. É isso aí, meus amigos. Vamos aguardar os acontecimentos e espero que o Rodrigo Caetano esteja fazendo aquilo que eu acho que ele está fazendo, trabalhando como um bom mineiro e pensando no melhor para todos nós. Bom dia, eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa, radialista e, olha, general manager em futebol. Qualquer dúvida, acesse o meu blog Bureau Esportif Lafetá. Até lá e sucesso para todos!